Boa tarde. Incumbido da última aula, depois dessa longa caminhada nesse sábado, queria agradecer ao Rodolfo pela oportunidade de estar aqui. Hoje também pela manhã, vestido em Piracicaba, lá no seminário da Associação Médica Espírita de Piracicaba. Também encontrei vários amigos, isso que nos move. E hoje à tarde, trazendo aqui para Franca um outro tema diferente de Piracicaba. Mas eu já comecei ouvindo a palestra e saber que eu faço algumas coisas erradas, mas eu sou grato por isso, porque tem que dormir 8 horas por dia, está ficando difícil. Né? Eu tenho a Thaís, você conhece a síndrome da Letícia? Você conhece? Minha filha de 1 ano e meio, né? Impossibilita muitas vezes da gente passar para 8 horas de sono. Mas mesmo assim, temos que sempre estar agradecendo. E depois que a gente começa a falar sobre gratidão, é muito interessante quando o Jonas de Angelis chega de volta e fala assim, ó, eu vim aqui e nós vamos escrever um livro sobre gratidão. Um livro? Porque se eu perguntar para vocês, escreve, todo mundo pega um papel, vamos escrever sobre gratidão. Quantas folhas você acha que daria? 1, 2, 3? Aí você pega um livro, mais de 200 páginas. Gratidão. Eu te vou olhar e falar, gente, quanta coisa que tem na casa do meu pai. E dentro desse estudo sobre gratidão, a gente, infelizmente, vê hoje o país, as pessoas extremamente ingratas. Quantos que vão no posto e esperam 2 horas por um atendimento médico e reclamam? Ah, só porque eu sou pobre. Às vezes o preconceito está nela. É melhor ser pobre hoje do que ser rei há 200 anos atrás, que uma dor de garganta te matava. Você não tinha acesso, você não tinha nada, um empirismo extremamente grande. Eu sou o rei da França. Estou com uma tosse, pneumonia, morreu. Hoje você tem os postos de saúde. Em Ribeirão nós temos 35 postos, atendimentos, quase mais de 400 milhões de reais gastos em saúde para aquele que não tem condição. Tem as deficiências, lógico que tem, mas pouca gratidão pelo sentimento da vida, as oportunidades que se tem. Muita reclamação na nossa existência. E analisando a história da humanidade, a gente tem muito hoje, na nossa condição atual, principalmente quando nos deparamos com o conhecimento da doutrina deles, dos espíritos, aí que nós temos que ser gratos por tudo. Mas dentro da psicologia da gratidão, nós sempre trazemos os mitos do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é extremamente vasto, que nem nós sabemos. Muito mais e muito menos eu queria saber do inconsciente do outro. Já um grande sábio da humanidade já dizia da antiguidade, conheça a ti mesmo. Grande dificuldade do homem. Nós não sabemos ainda, não nos conhecemos ainda dentro desse nosso inconsciente recheado de vivências, de alegrias, de tristezas, de frustrações, de acertos e de erros. E a experiência humana, ela é feita de acertos e de erros. Mas nós temos que tentar explicar os desafios da vida, as lógicas da vida, a lógica da existência. Como, então, eu explicar todos esses princípios lógicos da minha existência e da existência humana? A humanidade se engatinhava. E aí nós vamos trazer os contos de fada, folclore, as simbologias, a mitologia, os reis, ensinos simbólicos e formas simbólicas, como Jesus teve que falar, da semente que cai no chão e germina, ou que cai no chão e resseca, ou que tem um pássaro e come, da planta que tem uma raiz mais profunda e o vento não derruba, do peixe da vara de pescar, símbolos para tentar mostrar a lógica da vida. Porque ainda, quando Cristo veio, há 2000 anos, estávamos engatinhando. Para começar a atingir a nossa maturidade de conhecimento, de oportunidades, que estamos hoje na nossa existência.
E se eu quero explicar para minha filhinha, eu tenho que falar que tem a cigarra e que tem a formiga. E que a cigarra passou o verão cantando, e a formiga construindo a sua casa. E que depois chegou o inverno, a formiga tinha um lar, tinha uma casa para se proteger do frio intenso. E a cigarra batia na porta da formiga pedindo ajuda. E as cigarras de hoje não só bate na porta pedindo ajuda, mas se revolta pelas circunstâncias que se encontra como cigarra, que ela mesma criou. Aquelas circunstâncias no verão cantarolando. A ingratidão humana, a revolta pelo que o outro tem. Nós ainda nesse momento da nossa fase, nós resplandecemos, temos dó daquele que sofre, que passa por dificuldades. Mas não conseguimos ter o mesmo sentimento para com aqueles que estão bem de vida, de situações econômicas, sociais, financeiras e tudo mais. Revoltamos. Por que ele tem e eu não tenho? E os porquês da vida? Porque um nasceu lá nas circunstâncias da favelação e outro nasceu no triplex. Aqui. E sempre envolvendo matéria, dinheiro. Sucesso é quando você tem dinheiro. E a gente olha na visão espírita e sabe que o dinheiro é importante, mas é passageiro. Então a gratidão é a ingratidão que se faz no mundo material hoje extremamente financista. Ó Deus, eu quero arranjar um emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo, as barganhas que ocorrem. Mas sempre tentando explicar a vida nesses simples fatos. Porque a própria vida é um hino de louvor com grandes desafios constantes. Jesus nunca chegou e falou que teremos facilidade, nem ele teve facilidades. O funil, a porta é muito estreita, ele sabe das dificuldades. Para aquele que quer levar uma reencarnação com responsabilidade. Porque levar com irresponsabilidade é muito mais fácil. Para aquele que quer passar nesse funil, Jesus coloca as dificuldades. E louvor à própria vida com gratidão a esta vida com dificuldades. Porque as pessoas amam a vida quando estão bem materialmente. E ama a Deus, e ama a todos, estão sempre alegres. E quando tem uma deficiência, um déficit econômico, uma frustração, de um casamento, de um relacionamento, já não ama tanto a Deus. Já não tem tanta alegria. Então a gratidão não deve ser de mercado. Não deve ser mercadológica, gratidão. Não deve ser de barganha. A gratidão é no sentido de trazer um equilíbrio psíquico e satisfação com a alegria de viver e abrir os olhos toda manhã e ver o espetáculo que o sol dá e a maioria das pessoas estão dormindo. Aquela gratidão que o brasileiro tem, deísta, o brasileiro ainda é deísta. Eu vou dar o pão para esse mendigo. Olha Deus, como eu sou bom. Olha que pessoa boa. Não é? Ele é tão bom que eu tenho orgulho de ser bom assim. Tão bom que eu sou. São as barganhas que nós usamos e que nós trazemos nos nossos inconscientes da Idade Média. Dos nossos arquétipos que estão sedimentados em nós. Quando os jogadores alemães vieram aqui no Brasil, ficaram lá no Nordeste, na região do pobre, doaram ambulância. E muitos nem religiosos são. Mas acham certo aquela concepção daquele que necessita doar uma ambulância se eu tenho condição. Já o brasileiro vai doar uma ambulância, mas o que vai receber em troca de Deus? São as barganhas que nós fazemos aqui na nossa existência. E as pessoas ainda não compreendem a finalidade da vida. O sentido que essa vida pode nos dar. Porque estão tendo aquela visão do materialismo, visão de que tudo é belo. Quando se tem muito,
quando se é convidado a ir para a ilha de Caras, sair na foto do lado dos iates. Nossa, que maravilha que é a vida. E quantos aqueles que passam por essa ilha magnífica e se internam em dramatizações, desintoxicações, se internam em medicamentos psicotrópicos, em frustrações. Mas isso ninguém vivencia. A mídia passa aquela alegria fútil, aquela alegria irreal. Então, essa não compreensão da vida que o ser humano hoje vive adormecido. A sociedade vive adormecida e vai acordar, despertar quando morre. Aí acorda e desperta o que é a realidade, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Então, essa não compreensão é uma omissão. E é muito fácil se omitir. Você fala assim, não estou vendo. Essa omissão que vai gerar os arquétipos desculpistas na área do apaziguamento para se ter a ilusão do ego. E se vive esse mundo ilusório. Esse mundo de transição, que vai ter um início e um fim, de ilusão. Onde as pessoas dizem, mas eu não sabia, mas eu não conheço, mas também não busca. Quantos amigos e companheiros às vezes ligam para mim, tá, não estou passando bem, estou com dificuldade, você reza por mim? Põe meu nome no centro? Ponho, rezo. Mas não abre o livro dos Espíritos para poder compreender a vida, para poder se conhecer. A minha prece chega na porta dos céus, mas a prece daquele coração de súplica a Deus, de amor, escancara as portas do céu. As pessoas pedem para a gente rezar por elas. Falta essa compreensão dessa dinâmica da vida. Quantos bares lotados, quando eu saio do centro eu olho, falo, falta a compreensão da vida. Feliz a gente que começa a adquirir essa compreensão, porque estávamos em condição até pouco tempo atrás, assim. Sem essa compreensão que hoje nós temos. Então, é muito gostoso viver na ilusão do ego. Quantas pessoas vocês falam, que bom a época, não criticando essa religião. Que eu era católico, porque eu também já fui católico, estudei no Marista. Que bom que era. Nossa, agora não, tem que ler livro, tem que fazer aquilo, tem que fazer policial, olhar. Mas é assim. É melhor sair dessa ilusão. Viver na ilusão, chegar em casa e pôr o pé e ver uma novela, é ilusão da vida. Agora você estudar, pôr o filho para dormir, deixa eu pegar o livro. E desse livro, me esforçar para vivenciar o que aqui está escrito. Aí a responsabilidade é o funil que nós estamos nos esforçando para passar. E sabemos das nossas deficiências para isso. Viver a ilusão é magnífico. É muito mais tranquilo as festas, as ociosidades. Então a gente começa a entender que a vida é esse glamour, a vida com desafios e responsabilidades perante esses desafios. Porque os desafios são nos colocados para a nossa experiência. E dentro do nosso trânsito reencarnatório, desses pórticos, nós trazemos as nossas imperfeições morais. Todos, uns mais, outros menos. Então não devemos apontar o dedo para ninguém. Essas imperfeições morais, que muitas vezes não são diluídas nesses processos reencarnatórios aqui. E que vai trazer para o nosso consciente, lá no subconsciente, conflitos. Conflitos é com N, agora que eu estou vendo. Conflitos de insegurança, sofrimento, vingança. Quantas pessoas sofrem por ansiedade? O chefe vai conversar com ela na terça, ela está infartando no sábado. E nem sabe que assunto que é. Há grandes inseguranças que ocorrem hoje, as vinganças, os duelos. Então, para as pessoas sublimarem, hoje aquela sociedade de máscaras, de persona, na época de Veneza se usavam as máscaras, as personas de personalidade do ser, para diluir e sublimar esses conflitos que são muitos no nosso ser.
Nós necessitamos de aplausos, de bajulações, nós necessitamos de bustos, de nome de rua, de ter um poder. Dinheiro é poder, um cargo é poder. Quantos que dão a vida por um cargo que nada vale, mas ele quer, porque é poder, ele se sente algo. E se eu morrer, esse posto de saúde vai ter no meu bolso. São as bajulações, os aplausos que as pessoas querem. Os títulos, Ribeirão Pretano, que tem, de Franca, vou te dar um título de cidadão francano. O que eu vou fazer com um título, não desprezando o Franca ou Ribeirão, São Paulo? O que eu quero o título de Ribeirão? Para quê? Que nada me engrandece. Em lugar de dar um título, me dá um livro para ler, que eu tenho certeza que vai me engrandecer a alma muito mais. Mas as pessoas necessitam do título. Médico do ano. Médico famoso. São as bajulações, os aplausos para sublimar e mostrar aquilo que a pessoa não é e não consegue atingir. Porque quem já atingiu não faz questão de aplausos e bajulações. Vide, por exemplo, simples, Chico Xavier. Não precisa de aplausos e bajulações, ele não tem essa necessidade de falar que ele é bom, que ele é aquilo, que ele não tem. Já nasceu por isso. Né? Então, esse self que é o espírito, o ser, onde ele nos coloca para nós, imaturo, essas angústias internas, que vai trazer as bajulações e aplausos deste mundo de superficialidade no qual vivemos, para mostrar essas qualidades do ser que ele não tem, mas que gostaria de ter e não consegue ter. Isso é muito bom. Isso eu vejo quando eu reúno em congressos médicos, eu atendi aquele paciente de graça. Estou tão comovido com isso. O mínimo que você pode fazer. Se você está no teu consultório, a pessoa não, você vê, você percebe que ela não tem a condição, entrega. Gente, para que isso? Não durma com isso, não vai te fazer rico. Né? Pense como sendo um servidor, como um anjo que bate na porta de oportunidade sua. Mas dentro do materialismo nós temos essa necessidade, né? De mostrar aquilo que nós não somos. Conta Humberto de Campos, num conto, onde tinha um advogado numa cidade, aquela pessoa, espírito, que virava muito aquele advogado, pessoa idônea, honesta, correta, que ser. Aí ele morreu, os dois morreram, e se encontrou na espiritualidade em condições lamentáveis. Falou, nossa, naquela pessoa que eu colocava ele num pedestal. O guia fala. Mas olha a conduta dele atrás dos bastidores. Por exemplo, um amante que ninguém sabia. Os pensamentos no qual o rodeava. Então a pessoa mostra aquela face dela maravilhosa. Só que atrás daquela cortina existe um ser com deficiências que faz questão de aparecer nessas faces aqui. Então essas aspirações do ser não concretizadas vão trazer conflitos não exteriorizados. O ser vai gerar, ele não consegue atingir aquilo, e ele gera esses conflitos, tendo aquela postura de autodestruição, com o fumo, o álcool e os prazeres. E dentro desses conflitos, ele usa de interesse para justificar as suas deficiências. Há 3 meses atrás, eu atendendo um paciente de 19 anos, e lá na ficha anamnésica tem religião, espírito. E espírito, pô, que bom quando eu atendo, tomara que esteja lendo. A gente gosta de ver essa moçada assim. Eu perguntando na anamnese, tem aquilo, você fuma? Você fuma? Mais ou menos. Não. Aí estava, acho que a namorada do lado, eu falei assim, você está grávida? Mais ou menos não tem. Você fuma? Não, doutor. Cigarro não, maconha. Maconha. Senta lá, deixa eu dizer, mas melhor que eu voltei. Passei receita que vem. Allan Kardec fumava maconha? Aí ele falou assim, olhando para mim, eu falei, então, você não é espírita? Aqui na ficha, você é espírita. Que eu saiba que Allan Kardec não fumava, muito menos maconha. Não, mas, maconha é algo natural. Não causa tão mal assim. Eu falei, então eu acho que os estudos estão atropelados. Não, mas você tem que
que entender, o senhor entende? Falou, ó, meu filho, não tem como eu discutir isso com você. Eu não vou entrar no embate de saber se é mal ou se é ruim. Eu já tenho as minhas convicções de que é deletério. E é deletério não só para essa matéria que eu estou vendo, mas aquela que eu não vejo, que chama perispírito. Se você colocou espírita aqui, você deveria saber. Então você tem que estudar e ver as consequências que regem para você. Inclusive, você também não está fumando sozinho. Tem uns companheiros aí do lado te citando que quer fumar, que são viciados desencarnados. Então, eu quero só que você reflita quando você colocar que é espírita. Que se esforce para isso. Porque você está começando essa existência, você já está comprometendo a outra. Porque vai vir com doenças, com lesões espirituais. É bom que você tenha esse conhecimento. Então cada um tenta explicar baseado nos seus interesses e argumentos para as suas deficiências. Em todos os pontos da vida. A gente vê em Brasília no Congresso falando do aborto, não, então tá bom. Se alguém falar que faz aborto, não ganha eleição. Então agora nós vamos mudar de nome. É autonomia da mulher. E vamos mandar uma lei que antes de 12 semanas pode-se fazer o aborto, porque não é aborto, é autonomia da mulher. As balelas que querem justificar os erros, que querem justificar as condutas. E o ser humano é assim. A todo momento quer justificar os seus erros. Aqui. Mas quando perder essa matéria, é injustificável. Quando um bêbado vai falar sobre Jesus, quem fuma, quem bebe, vai falar e vai muito bem compreender das suas explicações lógicas e óbvias, vai falar, tá, Jesus era alcoólatra, e eu te provo que era. Mas como que ele era alcoólatra? Não. Ele não foi na bodas? Não transformou água em vinho? Transformou. E aí, Jesus bebeu tanto que ele saiu falando, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Tão bêbado que... Então, já se tornou Jesus alcoólatra. Só que para quem estuda sabe que ele falou nas primeiras pregações do ano 30, água e vinho nas bodas de Canaã, e foi falar isso 2 anos, é uma distância muito grande. Só que ele quer provar. Se usa de argumentos para justificar as suas deficiências. Ah, eu fumo, mas também o espiritismo é radical. Não pode ser tão radical assim. Não é radical, é o que é certo e o que é errado. Não vem com o jeitinho brasileiro. Dr. Bezerra, numa mensagem de 2010, ele fala: estamos nós cansados de palavras. Nós precisamos de atitudes. Palavras, o mundo não precisa mais, já está bom. É atitude que nós precisamos. Então as pessoas não conseguem ter essa atitude e entram nesse processo de autodestruição de si mesmo, comprometendo a sua existência por não ter condição de explicar as lógicas da vida. O porquê que eu nasci sem perna, eu nasci rico ou nasci pobre. Porque sempre quem vai reclamar é o que se acha pobrezinho, deficiente, humilde, simples, que se confunde muito humildade com situação econômica, que não tem nada a ver. Eu tenho um amigo que ele faz um trabalho em favela. Ele fala, Tassi, eu nunca vi tanta pessoa arrogante em favela. Nunca vi. E a gente atende pacientes das diversas classes, a gente vê, tem muita gente rica, arrogante, orgulhosa? Sim. Tem muita gente humilde? Sim. E tem gente que não tem nada, que tem um rei na barriga? Muito. Mas muito. Muito mais do que a gente possa imaginar. Tem gente aqui que é pobrezinho, que está lá, ele é humilde. É humilde porque ele não tem condição de se exteriorizar. E ele vem naquela condição, naquela pobreza extrema, que é uma grande clausula que ele está fazendo no seu tratamento do corpo físico. Para o seu espírito que é imortal. Tem uma companheira lá de Ribeirão, ela tem uma mediunidade fantástica. Ela olha, ela confunde, pede espírito, físico. E bateu na porta dela o mendigo. E ela foi lá, pois não pão com manteiga? Tem. Ela foi virando, eu quero pão com manteiga. Tá bom. Saiu, arrogância, pedindo pão, ele exige a manteiga? Tá bom. Ela foi lá. Na hora que ela voltou, ela concentrou, olhou, no pé dele, trançado de sandálias romanas. Aí ela olhou para o perispírito e tinha sido um soldado romano.
há 1500 anos atrás, e estava como um mendigo. E ó, eu quero com manteiga. Dá dinheiro para esse mendigo. Dá carne. Dá um poderzinho temporal para ele. Como que ele vai se comportar? Então ali é o lugar certo. Se a gente ficar reclamando de tudo, nós estamos reclamando de Deus, porque Deus, na sua soberana inteligência suprema, causa primária de tudo, seria injusto. E nós estaríamos no lugar errado, e Deus está errado, porque nós estamos passando por uma situação no qual está errado. Então, como está errado, ele está errado. Então, na verdade, muitas vezes, todo mundo está errado. E a pessoa, às vezes, para se mostrar feliz, né? Porque a beleza da coisa, da vida, dos sentimentos, estão nas pequenas coisas, nos olhos daquele que olha, na paisagem daquele que vê. A beleza é muito mais do que a gente imagina. Quantas vezes a beleza, a gente olha para aquela semente, ali tem Deus, ali tem uma beleza, mas as pessoas não conseguem ver. Então ela traz aquela felicidade risonha, simplória, que quase sempre concentra em amarguras lá no fundo. Que o correto é o equilíbrio entre o self, o espírito e o ego das minhas existências atual aqui. Então é aquela pessoa que ri de tudo. Ele esconde algo atrás. Porque não é possível você rir de tudo, tudo é engraçado. Ele tenta se mostrar uma pessoa às vezes feliz, mas lá no seu íntimo tem os desvios das imperfeições morais que você conhece. Ele tenta sublimar isso como sendo uma pessoa alegre, que também passa por um adoecimento, um sofrimento. E não se tem esse processo de gratidão. Porque o grande processo dessas transformações, que vai ser o intelecto e o moral. O intelecto, estamos tendo o primeiro contato agora com os livros, estudos e tudo mais, palestras, seminários, quanta coisa, internet, eu quero saber de um assunto. Eu lembro na faculdade quando eu ia publicar alguma coisa, nossa, que dificuldade. Nariz, sangramento nasal. Então eu cruzo, vejo o trabalho que tem, eu peço na pirâmide, demora 19 dias para vir, eu pago, eu compro. Ah, eu quero saber o que é em inglês self. O que é self? Peraí, dicionário, SSC, self. Pode ir lá. Como fala? Self. Como pronuncia? Leitor. A Thaís está pronunciando agora muito. Está tudo aqui. Então nós estamos tudo para desenvolver intelecto. E a moral ainda, nós temos que caminhar. O planeta não é azul como se imagina. Visto da espiritualidade, ele está mais cinza escurecido. Os bacanais, que já mudaram de nome, do antiga Roma, hoje com outros nomes, né? Os sites de relacionamento que nós vimos aí, vazaram uma lista para aquele americano que mostrava o peito aberto, de um homem de família de bem, e o nome dele nos sites de relacionamento. Palavras, a gente não quer palavras, a gente quer atitudes. E a gratidão pela vida, então, tem que trazer esse desenvolvimento, o emocional possível. É aquele ser que, a hora que vai tomar um banho, ele imagina quantos bilhões de anos demorou para ter essa água, que hoje eu tenho a oportunidade de banhar quente o meu corpo, e que em outras vezes eu nunca tive isso. Que coisa magnífica que é tomar um banho aquecido. São as melhores coisas do mundo, o sorriso de um filho, o caminhar numa árvore, de olhar um prédio e ver aquele prédio. Quantas mãos em trabalho miseráveis passaram por ali. Quantas? E hoje eu moro no meu conforto. Aquele arroz que chega na sua casa não foi você que plantou. Mas a gente se perde a pequenas coisas. E fixa às vezes ali sentimentos ruins, esquecendo também das coisas boas pela vida. Eu me lembro na reunião mediúnica de 2 meses atrás, que incorporou um médico e falou: eu vim aqui, eu sou médico e eu vim aqui conversar com você, porque me falaram que você é médico, eu quero conversar com um colega. Eu já desencarnei, eu sei, eu trabalhava aí na terra, e algo me consola, me consome, me perturba. Eu estava no plantão, um senhor teve uma briga familiar, ele relatando, eu atendi, eu dispensei. Venceu o meu horário, eu estava indo embora, e esse senhor volta, e pedem para eu atender. E eu falei: não, acabou meu plantão, fala, pô, eu estou indo embora. E foi embora. E este paciente morre.
quanto tormento está trazendo essa culpabilidade na minha consciência. Será que se eu tivesse atendido, ele teria vivido, dado atenção, eu fui embora? Eu sempre fui um médico bom, trabalhador, honesto. Aí eu falei para ele, nós temos que raciocinar, cara Carlos. Primeiro, será que ele não ia desencarnar independentemente se você atendeu ou o outro atendeu? Porque se ele infartou, um infarto agudo, o alto índice, não perguntei que época que era, se tinha trombolítico, peptinase e tudo mais. Provavelmente um infarto, iria desencarnar mesmo. Tinha um planejamento ali. E outra coisa, você está olhando a rosquinha, eu falei para o espírito, e vendo o buraco, você não está vendo a rosquinha. Ele ficou parado, não entendeu, né? Lógico, era para não entender. Aí eu falei assim, você percebe que quantas coisas boas você fez? Quantos pacientes você atendeu? Quantas vidas você curou? Quantas vidas você ajudou? Quantos plantões? Quantas madrugadas? Muitas vezes a custas de salários miseráveis. Aí, quantas agressões você atendendo aquelas pessoas? Você já pensou nisso? Quantas coisas boas você fez? Aí ele parou. Eu nunca tinha imaginado por esse ângulo. Foi muito bom conversar com você. E é verdade. Não adianta fixarmos só no ruim. Eu fui lá no plantão, deu mais 5 horas para ser atendido. Que porcaria desse convênio. Você foi atendido. Vamos agradecer por todas essas oportunidades. Porque a não compreensão das nossas deficiências, das nossas sombras, vai ter essa vergonha interna de constrangimentos. Para disfarçarmos nessas homenagens que não compreendemos. Porque a nossa sociedade hoje, nessa hipocrisia e superficialidade, todo mundo acha que chegou o pobre, o rico, o doutor, o livro, seja lá qual for, é o mesmo lugar que vai. É o mesmo lugar que vai físico, debaixo da terra. Espiritual, não. Se eu tenho condições econômicas ou não, nada vale no mundo espiritual. Não tem matéria lá não tem dinheiro, não tem cotação de dólar. Não tem. É diferente. Lá vale essa evolução ético-moral. Para o desenvolvimento emocional do ser. Para compreender as lógicas e as existências e explicações do qual nós trazemos. E o ingrato, então, não compreendendo tudo isso, reclama de tudo. Se está calor, se está frio, se choveu, se não choveu, se está seco, se não está seco. Reclama dos relacionamentos. Eu tenho um conhecido que ele casou só 7 vezes. Tem 9 filhos. Ah, tá. Se tem uma mulher da certa comigo. A 8ª, a 9ª, a 10ª também. Será que nem uma mulher? É igual aquele paciente que chega no meu consultório, por ser otorrino, e fala assim, doutor, minha mulher não está falando muito baixo. Mas falo para ela, fala alto, ela está falando muito baixo. Não é ele que está surdo, é ela que fala baixo. Sempre é assim. Sempre os outros, sempre Deus. As religiões hoje colocam como Deus. Se eu estou empregado é porque Deus quer. Se eu estou desempregado, também Deus quer. Só que também você não procura emprego. Não procura aperfeiçoar. Sempre é Deus. Deus liberta, Deus salva. Aí Kardec pergunta, Deus ajuda todo mundo? Bom, resposta sim, lógico, por que não ajudaria? Resposta até chama atenção. Não. Deus não ajuda todo mundo. Deus não ajuda aqueles que não têm força de vontade. Kardec coloca, os espíritos colocam. Se você está sem força de vontade caído, você tem que se levantar e Deus ajuda você a andar. Depende de você. E aquele ingrato, então, ele reclama. E um dia, eu acordei e falei assim, hoje eu não vou reclamar de nada. Eu não penso que eu não reclamo também, que eu reclamo. Não vou reclamar de nada, e quem estiver reclamando, eu não vou conversar. Não falei com ninguém. Chegaram no centro cirúrgico, cirurgia, porcaria, convênio pagar pouco. Chegaram no centro, não sei o que, eu solto. Chegaram o outro, é porque, não, meu salário, não falava. Nossa, quando eu li esse livro, eu fiz isso. Falei, realmente as pessoas reclamam muito. E passou a ser natural. Então as pessoas, você fala assim, e aí, tudo bem? Você está bem? Eu tenho uma dura aqui, um pouquinho, vai. Né?
sempre reclamando, nunca vai estar bem. Eu passava por isso quando eu atendi uma criança. Eu passava um mês, por exemplo, atendia a mãe. É muito natural e educado que você pergunte: ô dona Maria, como é que está o vizinho, o Zezinho? Está bem? Eu não pergunto mais. Porque eu não consigo atender os outros pacientes que estão na fila esperando. Ah, doutor, sabe? Está com um probleminha, o nariz escoça um pouco, não sei, tem dia que às vezes ele rompe no ronco, não sei o quê. Vai meia hora reclamando de coisas pequenas. Com 80 anos é lógico que eu tenho às vezes uma dor nas costas, uma cefaleia, uma tontura, um mal-estar, algumas coisas. Tem. Todo mundo tem esses problemas. E tem paciente que exarca esse problema. Doutor, já tive caso de falar assim: doutor, eu tenho zumbido, se o senhor não me curar, eu vou me suicidar. Eu falei para ele: então, meu irmão, nós vamos suicidar de mão dada, porque eu também tenho zumbido. E estou deixando passar. Seja como o rio. O demônio fala: por que o rio chega no mar? Porque o rio não bate de frente com a montanha, o rio desvia, contorna e vai seguindo o seu curso. Então aquele que é ingrato e reclama de tudo, ele está fugindo da realidade. E acaba tendo uma vida vazia, estéril, inexistência. Aquela vida fugaz, sem rumo. E deve ser muito ruim se acordar falando: não tem rumo, como os princípios. O que eu espero da vida? Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Quantas incertezas na sociedade materialista e superficial que pairam hoje. E essas incertezas vão trazer as doenças psiquiátricas. As mais difíceis de tratar são as doenças que nós não vemos. Em 2030, a primeira doença vai ser a depressão, as tristezas, as chateações. Feliz da gente que tem um norte, que tem um rumo, que a doutrina espírita traz para nós. Então o sofrimento, que na verdade as deficiências que nós passamos, o sofrimento vem para trazer a recuperação da consciência inchada dos trâmites do passado, de culpas e arbitrariedades no qual nós sofremos. E essas culpas que nós trazemos lá no inconsciente, muitas vezes nós sofremos e aprendemos. Mas muitos se revoltam, não aprendem com o sofrimento, com as dificuldades, que são as etapas da vida. Muitos brigam com Deus, brigam com o médico, brigam com todo mundo, com a esposa, e continuam a sofrer muito mais. Muito mais. Então a ingratidão pelo insucesso. A gratidão pelo insucesso é que você passou por um outro degrau. Aceitação, consciência do fenômeno de dor, de dificuldades, de doenças e de problemas que todos nós. Aí você começa a compreender os porquês das existências vividas. O porquê que você está paralítico, ou está sem perna, ou perdeu uma visão. O porquê que um filho que tem uma síndrome, um problema. O porquê da vida, das essências, dos nossos sentimentos maiores dentro da aceitação. E reconhece tudo isso como aprendizado divino e não transtorno sadomasoquista como muitos acham. Porque a lógica da vida nunca 2 mais 2 vai ser 4, vai ser 5, 6, 7, cada um os seus resgates que traz. E essa alegria de ser grato mostra ao adversário as fragilidades que nem só ele tem. A gratidão, do qual todos nós devemos compreender e perdoar. Porque Jesus, ele não falava assim: eu sou contra ele. Ele não era contra o ofensor, ele era contra as ofensas. Ele não agredia a pessoa, mas a ideia das coisas. Momento nenhum. Tanto que ele fala: perdoa porque se quebra os vínculos do passado e consegue. Perdoa aquele que nos ofende e que chamas de inimigo. Perdoa porque se quebra os vínculos do passado e consegue olhar para frente. Aqui. E a finalidade da vida não é aquisição, mas dá do sentido, desse significado. E quando a gente fala de perdoar, é que nós estamos passando para um nível maior. E que será que planeta nós estamos? Porque todos falam: o planeta de regeneração está chegando, eu quero o planeta de regeneração. O planeta de regeneração está dentro de nós. Que planeta que será que nós nos colocamos hoje? Eu estou no provas e expiações? Não sei.
Depende das minhas atitudes. Quando se pergunta para o mestre, que planeta eu estou, mestre? Passa aquele homem, aí ele olha e fala assim, ó, você quer saber que planeta aquele homem está? Vai lá. Dá um tapa nele. Aí ele chega, dá um tapa no homem, e o homem te dá 3 socos e 2 chutes, te joga no chão e você sai correndo, todo quebrado. Ele volta machucado para o mestre. Aquele homem está no planeta primitivo. Vai lá e dá tapa naquele outro. Aí ele vai, dá um tapa. Aquele outro para, bem, olha e dá outro tapa nele. Ele pensou, porque talvez se aquele que desse o tapa tivesse 2 metros por 2, ele recuaria. Mas como ele é maior que o outro, aí ele arrebenta o outro. Aquele homem está no prol dessas pessoas. Vai lá naquele outro. Dá um tapa nele. Ele dá um tapa. O homem olha. Pensa. Tem uma vontade louca de dar um soco nele. Mas não dá. Abaixa e não. Esse está em regeneração. Aí quando chega naquele outro, e dá um outro tapa. Ele olha e fala, meu irmão, por que me bateste? Não fiz nada para você. Já está nos mundos felizes. Agora quando ele chega naquele outro homem, chega próximo dele, vai dar um tapa nele, ele cai de joelho e chora de emoção pelo magnetismo que aquele homem esplandece. Aquele homem é o Cristo. O mundo é a energia que o Cristo vive. Quando o coordenador de toda essa Galileia, um senador romano, Publio Lentulus, no livro Há 2000 anos, se encontra na escuridão da noite com vergonha para pedir auxílio à sua filhinha Lívia, ele chega próximo e olha para aquele homem e cai de joelho e chora. O magnetismo daquele ser não consegue ser aquele sentimento que é Jesus. Jesus, das suas agressões, conta no livro Evangelho dos Anjos, de um autor que eu acho que vocês devem conhecer, chamado João Berbel. Conhece? Franca? Conhece Franca também? Conta no Evangelho dos Anjos que aos 9, 10 anos já fazia cura. E Camarfil, quando duvida dele, que é esposa de Joana, que é irmã de Maria, chama uma mulher que sangra e ofende. Quero ver, menino, se você é o Messias. Eu quero ver se você é aquilo. Esse menino, dessa grandiosidade, desse espírito, abaixa a cabeça e sai. Sai para orar. Pedir para o Pai sentimentos bons de amor para com aquele que o agride. E ele fala, os anjos, os 4 anjos, Gabriel, Rafael, Ismael e Miguel. Ainda o Filho do Homem não está preparado. Estou me adaptando neste planeta de agressividade para o sentimento do amor sublime para aquele que me agride. Aqui estaria toda a psicologia da gratidão do mundo quando atingirmos essa etapa da nossa existência. Porque não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz, mas o amor de Deus que enviou até nós. Esse que é o exemplo de amor sublime, de sentido de rumo, de gratidão à vida, de quantas oportunidades queridas que temos que agradecer. Porque se eu não posso ser um jardim de flores, que eu possa ser uma rosa numa estrada, iluminando a vista e a paisagem do viajor. Se eu não posso ser um oceano, um rio, que eu seja uma gota de orvalho, que venha trazer hidratação para aquela criação. Ah, mas eu gostaria de ser uma Via Láctea cercada de estrelas. Mas se eu não posso ser essa Via Láctea cercada de estrelas, que eu possa ser um pirilampo que brilha no escuro e ilumine a estrada do viajor. Eu queria ser um poeta, um esteta, um orador,
mas se a minha pequenez não me permitir, que eu possa ser um trabalhador. Um trabalhador grato por todos esses sentimentos que a vida e a oportunidade me traz. E que assim seja, que possamos ser gratos. E muito obrigado a você.